Aqui quem está falando com você é o pastor Luiz, da cidade de Januária, da Igreja Batista Novo Ser, e eu quero compartilhar com você sobre o valor do sacrifício de Jesus. O Salmo de número 15 fala a respeito de uma justiça, fala a respeito de um comportamento para estar ou entrar na presença de Deus que vem a partir do próprio homem. E também outro texto da Bíblia fala a respeito dessa mediação, esse mediador chamado Jesus, né? É sobre isso que nós vamos falar hoje. O Salmo 15 diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim protege, nunca será abalado. Quando nós vemos esse texto de Salmo 15, nós percebemos aqui um espelho para o homem. Um homem que quer, então, habitar no seu santuário. E nós percebemos também que o homem que pelo menos suspeita que tem uma conduta moral como essa aqui, ele se torna orgulhoso. E é muito interessante isso, porque eu já conversei com algumas pessoas e elas, quando elas têm pelo menos algum nível de honestidade, que ela percebe que é mais apurado do que as demais pessoas que estão à sua volta, ela se julga muito boa, ela se julga muito santa, ela se julga muito correta, ela se julga inclusive no direito de julgar os outros. Então, essa justiça própria para o ser humano ela não encaixa. Ele perdeu essa capacidade dessa prática desses atos que o promove a entrar diante de Deus, como diz aqui o salmista Davi. E com isso ele precisa de um mediador, ele precisa de um intermediário, ele precisa de um advogado. E assim, quando estamos para ser julgados ou existe alguém movendo uma ação contra nós e que um juiz vai dar uma sentença, nós precisamos de um advogado. Não tem outro jeito. Quem nos representa diante do juiz é um advogado. E assim, então, Deus, ele nos deu esse advogado chamado Jesus Cristo, seu próprio Filho, para fazer essa intermediação por nós. Porque quando nós olhamos para esse espelho da palavra de Deus no Salmo de número 15, o salmista está dizendo: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Isso aqui é uma pergunta. Aí, como que resposta vem para ele, mostrando para ele que o homem que pratica essas coisas, o homem que anda desse jeito, ele não será abalado, ou seja, ele se mantém na presença de Deus, suas orações são ouvidas. Agora, irmãos, eu não conheço nenhum homem suficientemente bom moralmente, né, para essa prática. Eu não conheço, sinceramente, até hoje, nos meus 55 anos de idade, eu nunca vi. Eu nunca vi. E vejo mais. Quando a gente encontra alguém que é moralmente honesto, ele já julga os desonestos, né? A gente está cansado de ver pessoas dizendo assim, uma frase muito comum, as pessoas dizerem assim: pois é, fez o que fez e agora diz que é crente, né? Então, veja bem, Deus sabe
que nós somos muito falhos e que há uma acusação contra nós diante do trono dele, porque a palavra de Deus diz que o diabo é o acusador, e por qualquer falha nossa, por mínimo que seja, ele reivindica a justiça de Deus sobre nós, para nos trazer a punição, ele reivindica, e com isso nós precisamos de um advogado. E a palavra de Deus diz que o nosso advogado é Jesus. E o texto que eu quero compartilhar com vocês para a gente orar, para que a gente tenha essa consciência, essa noção, está aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 5. Pois diz assim: pois há um só Deus, isso eu creio que nós sabemos, né? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. O Filho, como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então preste bem atenção. O único que pode chegar diante de Deus para defender a nossa causa é Jesus. Não tem como o homem viver sem Jesus. Se tivesse alguma outra forma, se tivesse algum outro meio, se tivesse algum outro jeito do homem viver sem Jesus ou obter a vida eterna por meio de sem Jesus, Deus certamente não iria sacrificar o seu filho. Deus certamente não faria isso. Então nós precisamos ter essa consciência a respeito de Deus. Ninguém ia sacrificar um filho à toa ou por beleza. Existe um propósito muito grande no sacrifício de Jesus, existe um propósito onde Deus ele vê que não havia outro jeito do homem ser salvo, do homem entrar na presença de Deus. Por quê? Porque a própria palavra nos diz, a própria palavra nos garante que não existe um justo, não existe um justo, nenhum sequer, a não ser o Senhor Jesus, que a morte não pôde segurá-lo, a morte não pôde mantê-lo na morte, na sepultura, porque ele, dele mesmo, não tinha nenhum pecado. Ele levava sobre ele os nossos pecados, mas a morte não pôde segurá-lo, porque o poder da morte está no pecado. Então, todo homem que morre, ele morre no seu próprio pecado, assim então ele fica retido na sepultura. O único que pode nos chamar da sepultura foi aquele que venceu a sepultura, que ressuscitou dentre os mortos, que foi Jesus. Esse, no tempo dele, ele vai nos chamar da sepultura e nós podemos então levantar. Por quê? Porque ele pagou o preço do nosso pecado com a sua própria morte. Porque ele mesmo não poderia ser morto, porque ele não tinha pecado nenhum. Então, queridos, eu quero deixar essa mensagem no seu coração para que você valorize o sacrifício de Jesus na cruz e mais do que isso, mais do que valorizar, mais saber da importância do sacrifício de Jesus na cruz, mas saber que o sangue de Jesus que foi derramado na cruz é poderoso para te purificar de todo o seu pecado. Ou seja, preste bem atenção, você só pode ter acesso à presença de Deus debaixo do poder do sangue de Jesus, que é o elemento remidor dos nossos pecados. Então, fora disso, nós vamos apenas nos ostentar na nossa justiça própria, que já é um engano, porque essa ostentação na nossa justiça própria é um elemento de condenação, porque nós nos tornamos orgulhosos, passamos por ridículos quando nós nos afirmamos na nossa própria justiça. Nós ostentamos a nossa própria honestidade, nós ostentamos a nossa própria retidão, sendo que não existe nenhum justo, nenhum sequer. Não existe uma pessoa, um ser humano na face da terra, por mais ilibada que seja a sua conduta, que consiga, pela sua própria justiça, chegar a Deus. Só Jesus pode fazer isso por nós, só Jesus está sentado à direita do trono de Deus, onde ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado. E o custo disso foi o sacrifício dele na cruz. E para nós é de graça, não tem custo nenhum. A qualquer momento você pode contratar, você pode ajustar esse advogado
que faz essa intermediação entre você e Deus, e mais, te dá a convicção, a certeza de que, mediante a confissão, mediante a sua integridade de confissão do seu pecado, assumindo a sua culpa, ele te redime, ele te purifica de todo pecado, porque ele tem esse poder. Então receba essa palavra no seu coração, saiba do valor do sacrifício de Jesus na cruz, e que você não vive. Aliás, você pode até viver sem ele, mas terrível para você será morrer sem ele. Então fique atento, fique ligado, e que Deus te abençoe, te dê vitória, e que você, a qualquer momento, você pode invocar o nome do Filho de Deus, Cristo Jesus, homem, para te salvar e te libertar do mal. Em nome de Jesus. Pai, eu louvo a Deus por esta palavra, pela vida dessa pessoa, e o desejo do meu coração é que essa palavra penetre na intimidade dela, e ela possa receber a salvação que nos está proposta pelo Senhor, nos foi dada pelo Senhor, através de seu Filho amado, Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Que Deus te abençoe, querido, e te prospere no dia de hoje de uma forma abundante, em nome de Jesus. Lembra-te, a nossa salvação só pode estar em Cristo Jesus. Não existe nada que você possa fazer que não seja através de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.